Bom dia a todos. É um prazer estar primeiro na cidade, eu vivo no campo, falando um pouquinho do que a gente tem feito de iniciativa em produção mais limpa na produção de alimentos. O Sindicato Rural de Paranapanema ele é filiado à FAESP, Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, e por sua vez é filiada à Confederação Nacional da Agricultura, CNA. E a gente também tem diversas ações dentro do Senar, que é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E a gente apresentará agora algumas das iniciativas com escopo em produção mais limpa, que a gente tem incentivado e divulgado, o que ocorre lá no campo. Produção mais limpa no plantio de cereais. O plantio direto é uma tecnologia que já existe há algum tempo e ele tem um escopo muito forte em produção mais limpa. Primeiro, porque ele reduz o consumo de combustíveis. Este sistema de plantio, ele não faz a incorporação do resto da cultura. Após você colher, isso aqui é o resto de cultura, você não incorpora, e isso tem uma proteção muito grande no solo. E como você não tem que fazer essa operação, ela economiza combustível, que é muito pesado esse trabalho de você revolver o solo. Pela mesma camada de palha sobre o solo, você reduz a perda de água por evaporação. E também, quando há a ocorrência de uma chuva muito forte, se o solo está desprotegido, a hora que a gota d'água ela cai, ela impacta no solo e esse solo escorre e vai parar lá no fundo dos rios. Como esse solo está protegido por uma camada de palha, a gota não faz aquela compactação no solo, não desagrega partículas e a infiltração ocorre naturalmente. Mais ou menos como ocorre nas florestas. Então você elimina o assoreamento dos rios. Outra característica do P+L no plantio direto é a redução por área cultivada. Se neste solo que eu aplico tecnologia, eu produzo por hectare 200 sacos, e numa região onde eu não aplico, eu consigo produzir 100 sacas, obviamente eu preciso de 2 hectares para produzir a mesma quantidade de alimentos. Na conta inversa, eu preciso de menos área agricultável se eu tenho maior produtividade. E eu reduzo a minha pressão por demanda de novas áreas. Também o solo, quando ele é revolvido, ele sofre oxidação, e isso leva a queima de matéria orgânica, que produz gás carbônico para a camada da terra, o que faz o efeito estufa. Então, esse sistema ele também reduz a emissão de CO2. Uma coisa interessante, o plantio direto ele trabalhou para reduzir perda de água e melhorar a produtividade. Só que alguém percebeu o que é isto aqui? Isso aqui é um pequeno quero-quero, um filhote. A gente percebeu que como você não faz revolvimento de solo, você não cria um deserto durante 2 meses no ano, aquele solo é revolvido. E aí você não mata mais toda a base da cadeia alimentar. Então começa a haver, se tem bastante inseto, os pássaros podem comer aquele inseto, os ninhos não são destruídos. Então a gente está percebendo que já está aparecendo diversos animais nas propriedades onde se faz o plantio direto. O plantio direto também a gente utilizou lá na região, no plantio de pomares. Isso aqui é um gel, ele segura a maior quantidade de água perto das mudas. Então, quando você planta, você tem uma maior uniformidade de pegamento dessas mudas
e os trabalhos, depois todos os processos são todos uniformes, então você economiza em insumos. E aqui nós fizemos um plantio de uma muda com 1 ano já pré-formada. E como o custo de você formar 1 hectare é de R$7.000 no primeiro ano, se eu concentrar todas as mudas que eu iria plantar em 10 hectares, concentrar em 1 hectare só, eu economizo o que eu iria fazer em 10 hectares, eu vou fazer em 1. E aí, quando eu fizer esse plantio dessa muda, eu já economizei 1 ano de despesas e de insumos que eu estaria aplicando ao meio ambiente. A gente também tem produção mais limpa no controle de pragas. Confusão sexual não é em humanos, ela é em insetos. A gente aplica um sachê que ele tem o cheiro da fêmea de uma determinada praga. Quando as fêmeas virgens estão no cio, elas liberam esse cheiro e o macho vem voando, e ele pega esse rastro e vai até encontrar a fêmea. Aí há a produção, a cópula e a produção de ovos fertilizados. Como a gente aplica este feromônio no pomar inteiro, em várias regiões, várias plantas, quando o macho chega no pomar, ele vai encontrar cheiro de fêmea em tudo quanto é lado. Então ele não consegue encontrar a fêmea. Ele vai chegar provavelmente num sachêzinho desse daqui. Não havendo a cópula, os ovos não vão ser fertilizados, então a população da praga cai muito sem você usar nenhuma gota de inseticida. A gente também tem feito produção integrada, onde a gente monitora o comportamento das pragas, monitora o meio ambiente. Então, eu muitas vezes vejo qual é a melhor hora que eu tenho que aplicar determinado defensivo agrícola. Com isso, eu não estou aplicando em hora errada, obviamente eu não estou jogando fora produto e, obviamente, eu não estou produzindo resíduos ao meio ambiente. Também, pela Cooperativa Agroindustrial Olambra, a gente tem um trabalho de pesquisa e desenvolvimento em que a gente aplica os princípios de P+L. Primeiramente, aqui tem alguns insetos aqui que a gente está fazendo estudo do comportamento deles, para que a gente conheça o comportamento dessa praga, ver qual a hora melhor de combatê-la, ou que a gente consiga criar e dar condições de desenvolvimento de inimigos naturais, que são pragas das pragas. Exemplo disso, eu tenho um ácaro que vai comer o ácaro que me come a minha planta. Então, esse ácaro é o chamado ácaro predador. Ele vai predar minha população de ácaro. Se eu conseguir monitorar e controlar a população de ácaro predador, ou às vezes até inserir uma população de ácaro predador no meu pomar, esse ácaro vai comer o ácaro praga e eu não vou precisar de acaricida. E a gente também desenvolve variedades, a gente busca variedades que se adaptam melhor à nossa condição. Uma planta melhor adaptada, ela tem menos estresse, ela sofre menos doença e, consequentemente, eu não preciso aplicar tantos defensivos para controlar o problema. A gente fez um trabalho de produção mais limpa também na colheita de frutas. Todas essas instituições foram envolvidas. Vocês percebem uma esfera. Isso chama-se esfera instrumentada. Ela mede o impacto que uma fruta sofre. Ela mede a aceleração que um determinado objeto sofreu. Se eu solto essa caneta de uma certa altura, ela mede essa aceleração e, consequentemente, eu consigo saber onde está tendo impacto no caso dessa fruta. Onde tem maior impacto, tem maior dano e, consequentemente, vai haver um ferimento que vai ocasionar uma podridão lá no supermercado e vai ser descartado para o meio ambiente como um produto lixo. A gente identificou na máquina classificadora onde havia impacto e a gente identificou também onde havia sinais de dano por outras causas. Uma delas é a unha das pessoas que trabalhavam com essas frutas.
Uma vez identificado, a gente fez uma capacitação da mão de obra pelo sistema Senar, onde as pessoas passaram a ser conscientizadas e valorizadas no seu trabalho. Eles passaram a perceber, o trabalhador rural passou a perceber a importância dele dentro de um sistema para o sucesso do negócio. Aí eles passaram a usar luvas e nós passamos a forrar com plástico bolha o fundo dos contentores plásticos, eliminando os danos nas frutas. E após a apuração dos resultados, em 2003, como a gente começou esse trabalho, era 23% das frutas colhidas tinham um amassado, um arranhão, um ferimento qualquer. Depois que nós capacitamos a mão de obra, isso aí caiu para 3%. Dentro do meio ambiente também, a gente fez um convênio com a SS Mata Atlântica e começamos a fazer um projeto de recomposição ciliar. Esta é a mesma área, isso aqui já existia, é uma ilha de mata, está uma represa, aqui os meninos estão nadando, quando foi plantado, aqui era cereais, aqui a gente estava já preparando para fazer a implantação de floresta. Posteriormente, nós vimos que estava perto, aqui nós adiantamos mais ainda a área de recomposição ciliar. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria outorga do uso da água para irrigação. E a água, como todo mundo sabe, é um bem público. E você só pode utilizá-la se você tiver outorga do dono, autorizando você a utilizá-la. Mas, além disso, essa água tem que estar limpa, ela tem que ser suficiente, tem que ser contínua. Então, a gente reflorestou, daqui para cá, a gente produz, daqui para cá, a gente preserva. E aí a gente utilizou plantas nativas da região, que foram produzidas com o apoio do SOS Mata Atlântica, na região. Aí tem todas essas canafístula, cedro, taiúva, açoita-cavalo, são plantas da região. Quanto nós reflorestamos? Até hoje, a gente já tem 650 mil mudas plantadas, de plantas nativas. Ainda pretendemos chegar a 1 milhão até 2010, e o custo disso daí é um problema que a gente tem que resolver, é muito caro. R$ 1.500 por hectare é uma despesa bastante cara. Essa é a mesma área, 2003, 2007, a gente já não consegue mais ver a represa lá no fundo. Bom, por que eu falei que é caro? Porque na produção de alimentos, todo mundo, todos nós queremos alimento de qualidade e queremos preço barato. O alimento tem que ser acessível a toda a população, mesmo aqueles mais desfavorecidos, eles têm que ter acesso à alimentação. Então, qualquer produtor rural tem que ter essa consciência. Você tem que produzir alimentos dentro de uma competitividade. E nós temos que preservar o ambiente, temos que fixar o homem do campo. Então, eu tenho que ter margem baixa e tenho que assumir outros custos além dos produtivos. Então, a gente tem que equacionar esse conflito. Então, a gente tem que transpor algumas etapas. Nós temos que desenvolver tecnologias que permitam a gente chegar lá. A gente tem que ter incentivo para essa adoção dessa tecnologia. Nós temos que capacitar e educar para que as pessoas percebam realmente o valor dessa produção mais limpa. Os governos têm que assumir sua função. Até hoje nós não temos o zoneamento ambiental. Como é que eu posso fazer um projeto de preservação ambiental se não existe o zoneamento econômico ambiental do país? O governo tem que fazer isso. E nós temos que criar uma política agrícola adequada. Bem, dizem que a terra é perecível. E a agricultura sabe trabalhar com plantas, com coisas perecíveis e utilizando poucos recursos. A gente tem, muitas vezes, na agricultura, enfoques diferentes. O que dá medo para nós não é a mesma coisa que dá medo para vocês.
mas a gente tem a mesma preocupação. Então, os planos ambientais, eles têm que ser elaborados de uma forma que eles possam ser participativos, tem que ser sedutores. A gente tem que estar participando desses planos. Aí a gente começa a comprar a ideia. Você conhecendo a realidade, onde vai ser aplicado o plano ambiental, você tem a participação de toda a sociedade. E dizem que é vencedor aquele homem que chega no final da idade e tem histórias para contar para os seus filhos, para os seus netos. Depende das histórias que a gente quiser contar ou que a gente puder contar. Muito obrigado. O nosso contato está aí à disposição.